25 de julho. Café com Deus Pai. Voe mais alto. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Você não está aqui por acaso. Desde o momento em que você foi criado, Deus já sonhava com você. Ele o ama profundamente e cada momento bom em sua vida reflete o cuidado do Pai. Saiba que ele nunca o abandonou e jamais o fará. Acredite que Deus reserva surpresas para você. Não importa o que tenha enfrentado até agora. Confie e entregue tudo nas mãos de Deus, pois Ele sempre sabe o que é melhor. Por mais que você não entenda neste exato momento, depois tudo fará sentido. E você entenderá que Deus sempre se fez presente. Assim como um avião precisa enfrentar ventos contrários para alçar voo, as circunstâncias em nossa vida muitas vezes não vêm para nos destruir, mas para nos impulsionar a um nível mais elevado. Deus está falando ao seu coração, encorajando-o a não desistir diante dos desafios. Mesmo quando os ventos sopram contra você, ele o capacitará a voar cada vez mais alto. Compreendo como pode ser difícil manter-se animado diante das adversidades. Por muito tempo, os me desanimaram. Houve momentos, inclusive, que Deus tinha para mim, tudo mudou. Hoje, vivo cada dia pelo poder de Deus. O que parecia impossível se tornou realidade. Deus me deu uma família linda e abençoada. Não permita que nenhum vento forte o derrube ou detenha. O Pai está ao seu lado, pronto para capacitá-lo a voar cada vez mais alto. A frase de hoje é: com Deus é possível chegar aonde sozinho você nunca chegaria. Hoje é o dia 206 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 82 e a palavra de hoje é superação. O versículo que nós lemos aqui na entrada da mensagem de hoje, Voe Mais Alto, é o texto do profeta Jeremias no capítulo 1, no versículo 5, acontece quando Deus fala para o profeta Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Se você abrir o texto de Jeremias, no capítulo 1, você verá que esse profeta estava ainda como uma criança. E ele não conseguia se enxergar como um profeta. Ele ficava pensando como que, sendo uma criança, ele poderia se tornar um profeta. Mas Deus disse para Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre, Deus já tinha o propósito de fazer que ele fosse um profeta. Então Deus disse: antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta para as nações. Não importa quais são as circunstâncias que estão à sua volta nesse momento, mas aquilo que Deus preparou você para que você seja, se você atender ao chamado e sempre olhar para Ele, você vai superar as barreiras, os obstáculos
e vai alcançar um voo mais alto. Vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 1, para aprofundar essa história, esse contexto do profeta Jeremias. Nós vamos usar a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma Bíblia que usa uma versão atual, fácil de entender o texto da Bíblia. Então aqui nós lemos o versículo 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. 2. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. 3. E falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Versículo 4. O Senhor Deus me disse. 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei, para que você fosse um profeta para as nações. 6. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Tem uma outra versão que diz assim, que Jeremias respondeu para Deus, ó Senhor, não sei como falar, pois sou uma criança. Mas ele era muito jovem. Versículo 7. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Então esse versículo 7, Deus está dizendo para nós que se Ele nos escolheu para fazer alguma coisa, podemos ir. Porque é Ele que está na nossa frente. Versículo 8. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tome essa palavra do versículo 8 para você hoje. Se você sente no coração fortemente, o Espírito Santo fala para você que ele tem uma porta aberta para você, que ele tem uma família para você, que nem o pastor Júnior Rostirola colocou no final da mensagem. Ele tinha medo de não ter uma família e hoje ele tem uma família. Como ele escreveu ali, linda e abençoada, porque Deus deu para ele. Ele acreditou em Deus. Então não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Versículo 9. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. 10. Hoje eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Então, nós pegamos esse texto de Jeremias, capítulo 1, para ler aqui, dos versículos 1 até o versículo 10, apenas para termos o entendimento de que Jeremias era muito jovem quando Deus o chamou para ser um profeta. Ele teve medo a respeito dessa missão. Para se ter uma ideia, um profeta, na época de Jeremias, era um homem muito respeitado porque era considerado uma autoridade, alguém que carregava a palavra de Deus. E Jeremias tinha esse medo de ser reconhecido como um profeta, como uma voz que teria autoridade. Ele falou, eu sou muito jovem, como que vão me respeitar? Como que vão me ouvir? E Deus disse, não olhe para isso, não olhe para os seus limites, olhe para mim, porque sou eu que te escolhi para isso. Então, independente do que você esteja buscando,
que talvez você tenha medo, é Deus que está com você, é Deus que vai na sua frente. Então, que você consiga ter essa superação, que é a palavra de hoje, para voar mais alto, tendo a sua plena confiança em Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo 82, que é a leitura bíblica sugerida, porque ele é um salmo pequeno, tem apenas 8 versículos, e é um salmo que fala sobre a justiça. Veja aqui o que diz o Salmo 82. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses, e no meio deles dá a sua sentença. Versículo 2. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Esse versículo 1 fala que Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses em letra minúscula. Esse deuses em letra minúscula está se referindo aos políticos, aos juízes, aos deputados, a todas aquelas pessoas que se reúnem e que têm poder na terra. O Salmo 82 se refere a essas pessoas como se eles fossem deuses com letra minúscula. E eles são deuses no sentido de que eles têm poder. São os políticos que criam as leis, são os juízes que julgam as causas. Então Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses. Em outras palavras, Deus, ele está lá. Quando os políticos estão criando as leis, Deus está lá nos tribunais, quando os juízes estão proferindo as suas decisões. O versículo 1 está dizendo: Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença. Qual é a sentença de Deus? Está no versículo 2. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. 3. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. 4. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Versículo 5. Vocês são ignorantes. Ignorante é aquele que não tem ideia, conhecimento nenhum sobre um assunto. Então Deus está dizendo: vocês são ignorantes, vocês não têm conhecimento nenhum, vocês não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Versículo 6. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Deus está dizendo o seguinte, vocês que são os políticos, vocês que são os juízes, vocês são ignorantes. Vocês não sabem nada a respeito da luz, da verdade, da justiça de Deus. Vocês não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Por quê que as bases da lei e da ordem na terra estão abaladas? Porque essas pessoas, ao invés de buscarem o conhecimento de Deus, elas ficam ignorantes, sem terem nenhum conhecimento de Deus, decidindo pelo seu próprio poder, decidindo pelas suas próprias mentes, pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios valores. Então no versículo 6 o salmista fala assim: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Esse versículo 6 quer dizer o seguinte: tudo bem, vocês têm poder aqui na terra. Por isso vocês são deuses, no sentido de que vocês governam, têm o poder político, têm o poder da justiça, vocês têm a caneta na mão. Só que todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Vocês são filhos de Deus também. Versículo 7. Porém, morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará, como a de qualquer príncipe. Então ele está dizendo assim: vocês podem ter poder, mas vocês são filhos do Deus Altíssimo, como todos nós somos filhos de Deus.
Todos fomos criados por Deus. E se todos fomos criados por Deus, então todos vamos morrer. Porque essa é a lei de Deus, que todo homem vai voltar para o pó da terra. Então, versículo 8, o salmista termina dizendo: Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. É um pedido. Vem, ó Deus, e governa o mundo, porque o mundo está carregado de injustiça. Mas todas as nações são de Deus. Então é um pedido que Deus venha governar o mundo. Não fique impressionado, não fique impressionada quando você vê que as decisões da política e da justiça são decisões injustas. É porque essas pessoas ignoram Deus. Elas não têm o conhecimento de Deus. Então elas tomam as suas decisões pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias ideias, e com isso o mundo está com a sua justiça e com as suas bases abaladas, como diz aqui no versículo 5. Olha aqui o versículo 5 no topo da tela. Vocês são ignorantes, não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem da terra estão abaladas, porque não buscam a Deus. Voltando para a tela da mensagem de hoje, Voe Mais Alto, você reconhece que você é filho do Deus Altíssimo, independente de quem você seja. Quer você seja um Deus, com letra minúscula, como nós lemos no Salmo 82, quer você seja uma pessoa simples, uma pessoa do povo, que não tem esses poderes que esses deuses com letra minúscula têm, todos são filhos de Deus Altíssimo. Todos um dia vamos morrer, como nós lemos no Salmo 82. E no dia em que você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Para que você vá para o céu, a Bíblia revela que você precisa ter o nome escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que quando Jesus vier, ele pegará o livro da vida. Os que estiverem com o nome ali serão salvos. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Aquele que recebe e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Que acredita que Jesus morreu por nós e que o sangue que escorreu naquela cruz é que nos justifica do pecado. Então, se você quer estar com Deus eternamente, é preciso receber, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, porque isso vai escrever o seu nome no livro da vida. E você vai receber o Espírito Santo para seguir a Ele todos os dias. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus e que o sangue dele purifica do pecado e quer ser amigo de Deus, e quando chegar o tempo de voltar ao pó, ir para o céu, então faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir hoje até a eternidade. Amém. Agora você deve procurar uma igreja ou uma comunidade de fé para se batizar nas águas. Quando você se batiza nas águas, os seus pecados ficam para trás. Você sai das águas lavado para seguir a Jesus. Depois do batismo, você está apto para participar da ceia, que é o momento em que a igreja se reúne, partem o pão, que simboliza o corpo de Jesus que foi partido por nós, e oferecem um cálice com suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz e que limpa o ser humano de todo pecado. Quando você celebra a ceia, você lembra que Jesus morreu por nós e deu seu sangue por nós. Lembramos do corpo e do sangue dele. E lembramos que um dia ele retornará. E aqueles que estão com ele estarão para sempre no céu.
Deus abençoe a sua vida. Vamos agradecer por essa mensagem de hoje. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre voar mais alto, que mostra que a vida pode carregar circunstâncias negativas, mas quando o Senhor está conosco, nós receberemos as bênçãos prometidas se formos perseverantes. Nos ajuda a superar, a ter superação nos nossos limites, nas nossas dúvidas, incertezas e inseguranças, e que possamos realmente confiar que o Senhor é aquele que promete e aquele que faz em nossa vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, que hoje você tenha mais um dia de superação para alcançar voos mais altos, para a glória e testemunho do poder do nome de Jesus. Amém.